Pedro. Pronto, Deus. Can I go restroom? Can I go restroom? Acabou de entender agora. Porque você é marxista. Machista. Então, na aula de hoje, Não entendi. Tá eu embora? também não entendi porque ele saiu, as duas saíram. Não, saiu uma de cada vez. Tá, mas depois do recreio não pode sair. Ele Eu tá preciso falar com a diretora no Rivera. Mas, voltando aqui na aula de hoje, vamos falar sobre Karl Marx, filósofo do século XIX, filósofo contemporâneo, e que vai buscar compreender a ascensão das massas, principalmente, em especial, no caso de Marx. Oxi! Só deixar o cara, né? Pode continuar aí, foi mal pra não atrapalhar essa aula. No caso de Marx, ele vai buscar compreender a vida dos trabalhadores, dos operários, que ele chama de proletariado, e vai tentar compreender a maneira como eles são explorados pelo sistema capitalista. Então, ele vai dizer que tudo começa com a questão da propriedade privada. Para ele, a culpa da exploração dos trabalhadores, do proletariado, é da propriedade privada dos meios de produção. Há uma grande confusão. Não, é difícil, hein? Caralho, tem que ser baixo do 20. Então há um grande problema aí, principalmente na interpretação da direita sobre Karl Marx. Mostra que a direita critica aquilo que se quer algum dia odeia. Porque ao dizer, por exemplo, que a esquerda ou os comunistas, os socialistas vão querer tomar sua casa, seu carro, porque isso é propriedade privada, é porque eles nunca leram Marx. Quando Marx fala de propriedade privada, ele fala de propriedade privada dos meios de produção. O que são meios de produção? Aquilo que produz e reproduz as riquezas dentro da sociedade capitalista. Quais são os meios de produção, segundo Marx? As terras onde você planta, onde você cria animais, ou seja, produz os alimentos, onde também você extrai os recursos materiais para poder produzir mercadorias. Não é da terra também que você tira minério, por exemplo, para produzir os mais diversos tipos de mercadorias. Então a terra é um meio de produção, outro meio de produção é a fábrica, outro meio de produção as máquinas. É isso aí que deve ser socializado. E não a sua casa, o seu carro, as coisas que você tem de forma individual. O comunista não quer tomar isso de ninguém. Não há em nenhum escrito comunista algo que pregue isso. Então mostra a total ignorância e mostra como a internet é o antro da ignorância, da burrice e da propagação da desinformação. A galera não lê, não estuda, não sabe o que está falando e fica reproduzindo aí, igual papagaio, coisas completamente idiotas e sem embasamento algum. Então, para ele, a culpa da exploração, a culpa da injustiça, a culpa da desigualdade, a culpa dos problemas sociais é a propriedade privada dos meios de produção. Da terra, das fábricas e das máquinas. Então, Marx previu uma revolução mundial quando os trabalhadores assumissem, ou quando os trabalhadores assumiriam, o controle dos meios de produção. Ele acreditava que os trabalhadores, ao perceberem a sua exploração, eles passariam a se organizar e, se organizando, poderiam levar a uma revolução, uma mudança. Ele defendia uma revolução aqui no aspecto armado, violento mesmo. Então, para ele, não há revolução sem armas. Os trabalhadores primeiro precisam se conscientizar de que são explorados, de que a riqueza da burguesia, dos capitalistas, essa riqueza é extraída do trabalho do operário. O operário produz muito mais do que ele recebe enquanto salário. A diferença entre o que ele recebeu enquanto salário e aquilo que ele produziu, aquilo é apropriado, é transformado em mais-valia, que é o lucro do patrão, o lucro do capitalista, o lucro do burguês. É o 6 milhões e pouco. Oi? É o 6 milhões e pouco. 6 milhões pro meu chefe comprar. 6 o quê? 6 milhões e pouco. 6 milhões pro meu chefe comprar. Exatamente. O operário, o trabalhador, segundo Marx, quando ele trabalha, ele não está realizando a si mesmo, ele está realizando o patrão. Porque quem está enriquecendo é o patrão. Por isso que o trabalhador não se identifica com o seu trabalho. Por isso que ele não se realiza. Por isso que ele odeia o seu trabalho. Por que ele odeia o trabalho? Porque quando ele está ali fazendo aquela atividade, ele não está realizando a si mesmo. Ele está realizando o patrão, está enriquecendo o patrão.
Então é aquela piadinha que a galera faz, né? Trabalha bastante esse ano e no final do ano o seu patrão precisa viajar, né? Para os Estados Unidos, para a Europa, para você trocar de carro, né? Então, ao trabalhar você está enriquecendo ele, enquanto ele está te dando uma migalha daquilo que você produziu. Isso por quê? Porque os meios de produção estão concentrados nas mãos deles. Em grande parte da história da humanidade, os meios de produção não eram concentrados nas mãos de indivíduos. Mas, em determinado momento, esses meios de produção passaram a se concentrar e passaram a ser utilizados para explorar os trabalhadores, os operários. Nós tivemos a Revolução na Rússia, que criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois na China, tivemos também em Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, várias experiências comunistas, mas que nenhuma delas ocorreu de acordo com o que havia previsto Marx. Marx previu uma revolução do proletariado, ou seja, dos operários. Na Rússia foi o que ocorreu de mais próximo, mas primeiro, o problema da Rússia. A Rússia era semi-feudal, a Rússia não tinha se tornado nem capitalista ainda. E Marx previu que essa revolução só aconteceria em sociedades capitalistas, de capitalismo desenvolvido. Ele acreditava que isso aconteceria na Inglaterra e não na Rússia. A Rússia era semi-feudal, a maior parte da população trabalhava e morava no campo. Não era a população citadina de fábrica. Apesar de que quem fez a revolução eram os soviéticos, que eram conselhos operários. Mas era uma minoria. E justamente por isso, e aí está o problema da União Soviética. Porque criou um sistema burocrático de um Estado totalitário, onde um grupinho que governava, não eram os trabalhadores todos do país. E esse grupinho explorava os trabalhadores e gerou um regime ditatorial, um regime assassino, um regime extremamente problemático historicamente. Né? Que é o Estado. A mesma coisa acontece na China, apesar de ter alguns estudiosos que dizem que na China tem um pouco mais de participação popular e dos trabalhadores, dos conselhos aí. Há controvérsia, porque qualquer coisa vindo da China, onde um lugar não tem imprensa livre, é complicado você acreditar, né? Em Cuba não foi operários, foram guerrilheiros que fizeram a revolução. No Vietnã também a mesma coisa, na Coreia do Norte também a mesma coisa. Então não foi uma revolução do proletariado, nenhuma dessas revoluções comunistas que aconteceram nesses países, né? Como havia previsto Marx. Eles usam as ideias de Marx, o modelo econômico de Marx, mas mesmo assim, nem o modelo econômico também é bem marxista, né? A União Soviética vai fazer algumas concessões ali do capitalismo. Hoje a China é uma sociedade comunista, mas de economia mista, ela é muito mais capitalista que muito mais capitalista. Então a propaganda enfatizava os valores do comunismo. Então não há outra definição de comunismo válida para nós que a da abolição da exploração do homem sobre o homem. Segundo Marx, a história humana é a história da luta de classes. No mundo antigo, a luta entre o senhor escravo, no mundo medieval entre o senhor servo, no mundo moderno e contemporâneo entre burguesia e proletariado. Em todas essas há uma relação de exploração do homem, do ser humano, sobre o ser humano. E Marx queria que essa exploração terminasse. Com o comunismo, isso, segundo ele, terminaria, essa exploração. E agora só haveria a exploração do homem sobre a natureza para beneficiar o próprio homem, o próprio ser humano, né? Então ele acreditava que o comunismo seria a solução e seria um processo de transição. Primeiro haveria uma revolução do proletariado. Essa revolução levaria a uma ditadura do proletariado, onde os operários iriam governar, iriam tomar os meios de produção, iam socializar tudo aquilo que fosse produzido. Tomar os meios de produção é as terras, vai tomar a casa dos outros e o carro. Vai tomar as terras, as fábricas e as máquinas. E aí tudo que fosse produzido seria dividido de forma igualitária. E ainda haveria Estado nessa fase de transição, que é chamado socialismo ou ditadura do proletariado, até chegar no comunismo. No comunismo, o Estado seria abolido e cada um ia trabalhar de acordo com a sua capacidade, ia receber de acordo com as suas necessidades. Não haveria mais desigualdade, né? Essa seria a solução comunista para Marx, né? Como que se derrubaria o capitalismo? Através de uma revolução armada, porque não há revolução sem armas. Então ele pregava a violência contra o sistema e contra os burgueses, contra a burguesia. O Marx não era um sujeito pacífico. Né? Ele foi financiado a maior parte da sua vida por Engels, ele foi jornalista, mas sempre enfrentou sérios problemas na sua atividade, porque tudo que ele escrevia em todos os países que ele escrevia, ele era perseguido e preso, e expulso. Aí ele foi expulso da França, ele foi expulso da Alemanha, ele foi expulso da Bélgica, ele foi expulso, né,
praticamente todos os países onde ele trabalhou como jornalista. Eu expulso ou preso. Ele acabou tendo que ser financiado pelo seu colega, o Engels. Eles se conheceram em 1842, né? E o Engels era rico, o pai dele era industrial, era de uma indústria, né? Industrial alemão. Ele conheceu Marx em 42. No princípio, os dois não se deram muito bem, mas depois, né, acabaram sendo amigos aí de uma vida inteira. E o Engels vai ser o principal responsável pela publicação das obras de Marx. Porque o Marx morre, ele tinha escrito só o volume 1 do Capital, lançado. Os outros 2 volumes vão ser organizados por Engels e Kautsky, né? O volume 2 e 3 da principal obra, que é uma análise, uma crítica do sistema capitalista, a obra O Capital. Talvez a melhor análise, a melhor crítica já empreendida contra o capitalismo. O problema é só a solução para poder superar o capitalismo. A solução, nos regimes que a gente viu, foram regimes problemáticos, regimes ditatoriais, regimes que usaram amplamente da violência e que muitas vezes não colocou de fato no poder quem o Marx pretendia que fosse colocado, que seriam os trabalhadores. Os trabalhadores queriam gerir, né, tudo aquilo que fosse produzido para distribuir a produção, as mercadorias de forma igualitária. Mas os dois seguiram juntos até formularem um dos mais abrangentes manifestos já vistos, que é o Manifesto do Partido Comunista. Os dois escreveram de forma conjunta em 1848, lançam em 1848, né? E depois Marx sozinho vai produzir o Capital, financiado por Engels, né? E o legado de Marx é esse, né? O pensamento dele acabou influenciando o que hoje se chama de esquerda no mundo, a esquerda política. E em vários aspectos econômico, cultural, político, social. Então Marx acabou tendo uma influência muito grande, uma influência que perdura até os dias de hoje. E muitos movimentos, muitas escolas, muitos teóricos defendem ou continuam a defender as ideias de Marx e dizer que Marx é extremamente atual, porque o sistema capitalista, tal como Marx tinha analisado, um sistema que produz exploração do homem sobre o homem, um sistema que vive de crises cíclicas, pelo menos uma crise a cada década, e um sistema que concentra poder e riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maior parte tem que trabalhar e é explorada para produzir essa riqueza, mas mesmo produzindo a riqueza, essa grande parte da população que produz a riqueza não tem acesso ao usufruto dessa riqueza. O sujeito que faz o carro, muitas vezes ele não tem condição de comprar o carro que ele fez, ou ajudou a fazer. O sujeito que faz um apartamento, um condomínio, ele não tem condição de comprar aquele apartamento ou a casa naquele condomínio. Então, assim por diante. O indivíduo ele é explorado, ele produz, mas não se vê naquilo que ele produziu. Por quê? Porque aquilo que ele produziu é usurpado pelo patrão, pelo capitalista. Compreenderam aí o pensamento de Karl Marx, galera? Sim. Alguma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Por hoje é isso aí.